Os anos 80 têm um lugar especial no imaginário das pessoas. Foi uma década de experimentações na moda, música, publicidade, filmes e comportamentos. Podemos ainda dizer que tem uma palavra que define muito bem essa época no campo do cinema especialmente: ressignificação. Ou seja, o resgate de gêneros e estéticas agora sob novos olhares, buscando novas formas de interagir com a audiência e continuar levando as pessoas para as salas de cinema. A televisão era vista como uma ameaça à sobrevivência do cinema naquela época, principalmente com a popularização dos videocassetes. Afinal, as pessoas podiam ter, a partir daquele momento, a experiência do cinema em suas casas. Ou pelo menos era o que elas achavam. Por isso, o cinema daquela década experimentou e se diversificou nos seus gêneros. E é nesse contexto de novas leituras e experimentações no cinema que nós vamos fazer um breve passeio por aquele momento de transformações, revisitando o que de melhor os anos 80 trouxe para nós. Nos anos 70, alguns diretores foram responsáveis por renovar o cinema americano, que vinha em uma crescente perda de público. Influenciados pela contracultura, realismo e discurso pacifista, diretores como Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Brian De Palma, Steven Spielberg e George Lucas deram nova cara à indústria do cinema. Já nos anos 80, estes diretores exercitaram e amadureceram ao máximo a sua forma de contar histórias e dominaram por completo a arte e o negócio do cinema, expandindo comercialmente seus filmes e a cultura norte-americana como nenhuma outra geração antes tinha feito. Vamos a ótimos exemplos do que os novos reis do cinema deixaram de legado nos anos 80. A biografia de um boxeador no ostracismo que relembra seus momentos de glória no ringue e sua vida conturbada em família. Todos os personagens comuns ao universo de Scorsese estão ali. Os marginalizados, a família ítalo-americana, a violência e o machismo exorbitante daquela época. Em Touro Indomável, a estética é apurada ao máximo, principalmente na fotografia e nas atuações. Esse foi um dos filmes que transformou Scorsese em um dos grandes diretores da história do cinema. Se Tubarão foi o longa que lançou Steven Spielberg ao mundo, certamente E.T. o solidificou como diretor de temas universais. Um puro exercício de sensibilidade ao contar a história de um garoto e o seu amigo de outro planeta. O subúrbio americano, o fim da família perfeita, os efeitos práticos e especiais, a trilha sonora do John Williams. Essa é a receita do bolo que passaria a fazer parte não só dos anos 80, mas que marcaria muitas gerações à sua frente. Harrison Ford subverte o personagem de mocinho heróico dos filmes de aventura. O medo de cobras, as inseguranças e a honestidade duvidosa humanizam o personagem criado pelo George Lucas e concedido ao Steven Spielberg. Indiana Jones foi uma criação do George Lucas, diretor de Star Wars. Ele quis produzir esse projeto e acreditava que o Steven Spielberg era a pessoa certa. Curiosamente, na época, o Spielberg tinha acabado de fazer um filme ruim, então essa foi uma oportunidade que o diretor teve para melhorar a sua carreira. Sem dúvida, o Spielberg e o George Lucas foram os diretores que acrescentaram ao cinema o tom de espetáculo. Eles foram responsáveis por tornar seus filmes entretenimento de escalas mundiais. Qualquer projeto que eles estivessem envolvidos era um sucesso garantido. Como eu disse antes, nessa época onde o Steven Spielberg estava, era um grande sucesso garantido. Ele produziu este filme dirigido pelo Robert Zemeckis. De Volta para o Futuro é a marca dos anos 80 e até hoje é celebrado. Martin McFly viaja ao passado por acidente no DeLorean do seu amigo excêntrico Doc Brown. Esse filme representa o cinema de aventura elevado ao máximo. Curiosamente, esse filme criou várias tendências e mergulhou a imaginação do público no que poderia ser o futuro. Os anos 80 foram marcados por releituras de gêneros e estéticas, e Os Intocáveis mostra muito bem isso, quando Brian De Palma resolveu transformar em filme uma série de televisão que contava a história dos gangsters dos anos 30 na cidade de Chicago. O óbvio seria se prender à estética comum dos filmes desse gênero, ou seja, a estética do cinema noir, com muitas sombras e contraluz na fotografia e ambientes esfumaçados. Ao invés disso, o diretor nos faz imergir na história com outros elementos, como a trilha sonora e a cena do carrinho de bebê em meio a um tiroteio, uma reconstituição e homenagem da cena mais famosa do filme, O Encouraçado Potemkin.
O David Cronenberg, John Carpenter e o David Lynch são os diretores que mais experimentaram estéticas diferentes naquela época. O Cronenberg e o Carpenter se beneficiaram da estética exagerada e efeitos especiais da época, tomando essas características de seus filmes até hoje. Nesses filmes, os efeitos eram utilizados como representações para falar do desconhecido, tecnologia, ciência, corpo e sexo. Essa estética, por vezes grotesca, combinava perfeitamente com seus roteiros, que introduziam o universo fantástico ao enredo dos filmes de forma bem natural. O David Lynch se destacou experimentando o uso de diferentes e complexas simbologias. Com suas influências surrealistas, ele sempre transportava sonhos e sensações psicológicas para imagens. A gente pode incluir a esse grupo o Ridley Scott, que mesmo sendo o mais formal dos três, realizou o filme mais representativo dos anos 80 no quesito ficção científica. Vamos aos filmes que esses diretores pintaram como suas marcas naquela década. O Homem Deformado é explorado como atração de um show de horrores, até que é resgatado por um médico que resolve tentar ajudá-lo. Embora fosse um homem desfigurado, ele se mostra culto e amável. O filme é uma alegoria para nós questionarmos qual é a verdadeira monstruosidade, a aparência externa ou a crueldade humana. Sem dúvida, um dos grandes representantes do cinema de ficção científica de todos os tempos e um marco nos anos 80 foi Blade Runner. Esse filme mescla bem o gênero noir a uma estética futurística melancólica, questões existenciais, a trilha sonora do Vangelis e a direção de arte espetacular tornaram assistir esse filme uma experiência única. E eu já falei dessa obra aqui no canal, é um dos meus filmes favoritos e eu recomendo para todos vocês o vídeo e o filme também. Um cientista constrói uma máquina para transplantes de órgãos. Ainda em fase experimental, o homem decide testar nele mesmo, sem perceber que uma mosca entrou na máquina. O que com o tempo faz com que ele vá se decompondo com o passar do filme. Esse filme é o perfeito exemplo de como a estética grotesca de alguns filmes da época, aliadas a uma história bem contada, geravam resultados impressionantes. Muitos associam o filme ao medo do desconhecido e até mesmo à epidemia da AIDS, que acabava de surgir e aterrorizar muitos na época. Três estilos de filmes muito diferentes entre si também dominaram a época e fizeram um sucesso gigantesco, principalmente com os espectadores mais jovens. O primeiro deles era o gênero dos slashers, um subgênero do terror que tinha sempre a mesma receita: um psicopata, mortes aleatórias a um grupo de pessoas com apenas um sobrevivente no final, e muito sangue, é claro. Outro tipo de filme que cativava os jovens da época eram os filmes que retratavam temas adolescentes. Sempre de forma cômica, esses longas abordavam o processo de descoberta e amadurecimento de todas as tribos dentro das escolas americanas. Tinham ainda os filmes de fantasia, considerados na época um subgênero dos filmes de aventura. Eles ficaram bastante populares na década de 80 e influenciados especialmente pelo sucesso de Star Wars e suas sequências nos anos 80. O conceito de fábula, magia e jornadas eram as principais características desses longas. Imaginar que um psicopata transfigurado por queimaduras pode lhe perseguir e te matar dentro dos seus sonhos é uma premissa genial e macabra. O filme tem efeitos de maquiagem eficazes para a época, acessórios como uma luva de garras e perseguições pelo subconsciente dos personagens. Um filme que, pela sua originalidade, fugiu um pouco dos outros filmes desse subgênero na época. Mas é claro que ele foi repetido à exaustão como todos os outros. O John Hughes dirigiu muitos filmes importantes de sucesso com a temática adolescente nos anos 80, mas nenhuma tão emblemática quanto a aventura do Ferris Bueller e os seus amigos. Curtindo a Vida Doidado tem número musical, quebra de quarta parede, cinismo no texto, nas atuações e um tom cômico sem exageros. É um dos grandes marcos dessa época, principalmente aqui no Brasil, já que esse filme foi repetido à exaustão na sessão da tarde. Um garoto solitário encontra um livro que o transporta para um mundo chamado fantasia. À medida que o menino lê a história, ele passa a ser transportado para dentro deste mundo. O filme, apesar de parecer simplista, carrega temas fortes como perda, bullying, morte e existencialismo. Além disso, ele traz uma das cenas mais emblemáticas e tristes dos anos 80. Então já se prepara.
No Brasil, o cinema passava por uma séria crise cultural nesta década. Muito influenciada pelas incertezas políticas e dificuldades econômicas, vários cinemas foram fechados naquela época. Para fechar esse ciclo de dificuldades, no final da década, o presidente recém-eleito, Fernando Collor, extinguiu o Ministério da Cultura e os órgãos que ajudavam a financiar o cinema nacional. Ao contrário disso, na Europa, o governo continuava apoiando a cultura e nós tivemos grandes obras sendo feitas por lá. Vamos destacar outros grandes influenciadores dessa fase tão inventiva no cinema mundial. Filmes que passaram longe do comercial e que contribuíram com outros elementos da diversidade cinematográfica para a década seguinte. Na Europa surgia Pedro Almodóvar e seus temas universais. Bernardo Bertolucci estava envolvido numa grande produção na China, O Último Imperador. Wim Wenders se destacava no cinema independente com seu Paris, Texas, e em seguida vinha com o excelente filme Asas do Desejo. Os animes japoneses ganhavam status de arte e se tornavam cada vez mais elaborados. O Andrei Tarkovsky, diretor russo, estava no seu melhor momento de amadurecimento criativo com os filmes Nostalgia e O Sacrifício. E nos Estados Unidos o cinema independente também se desenvolvia e um diretor muito importante se destacava. O Spike Lee trouxe uma potente mensagem nesse grande filme que marcou o final da década e acabou lançando o diretor para o conhecimento de todos. O Calor Incessante é uma representação da crescente tensão e violência entre negros, latinos, italo-americanos e a polícia local. O Spike Lee quis que o bairro representasse a intolerância nos Estados Unidos com suas minorias e infelizmente ele estava tão certo que até hoje o seu filme continua bem atual. Akira é um anime baseado no mangá de mesmo nome que chamou a atenção no mundo para o preciosismo e riqueza narrativa dessas produções japonesas. Com elementos de horror, ficção científica e ação, a história se passa em Neo Tóquio, uma Tóquio recriada depois da destruição causada por uma explosão atômica. Akira abriu o mercado mundial para o consumo da cultura japonesa por meio de muitos outros mangás e animes que vieram depois. Uma carta de amor ao cinema, o filme conta com muita sensibilidade a história de Totô, um garoto que cresceu no cinema de sua cidade, um lugar mágico e especial para ele. O diretor Giuseppe Tornatore acrescenta muito de sua história particular ao filme, enriquecendo a obra em detalhes. Deixem aqui nos comentários qual é o seu filme favorito dos anos 80. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, meu nome é Gustavo Cruz e eu falo sobre cinema aqui no YouTube, então se inscreva, aperte as notificações para não perder nenhum conteúdo por aqui.